hora do destaque do dia e é com ele. Alô, seu Sérgio Cruz, bom dia. Alô, Marcos Faria, alô, Madureira, alô, Raul Ratier, alô, gente amiga, alô, torcida operariana, alô, gente amiga, muito bom dia. A grande briga política do mês é dentro do próprio PMDB. O partido do governador e do prefeito Nelsinho Trade está aos barrancos aí, aos trancos e barrancos, com uma disputa interna entre o atual presidente Ezaquiel do Nascimento e o resto do partido. Agora, não sei o que o Ezaquiel está querendo em brigar contra todo o partido. Quer dizer, o Putinelli levou ele ontem numa audiência para tentar um consenso. Nós vamos fazer assim, vamos fazer uma chapa única, você entra na chapa única e depois dentro você disputa, né, para não haver... Eu acho que o governador está certo em chamar, até porque o partido precisa passar por um processo de oxigenação e todo esse grupo, né, ligado ao governador André Putinelli, ao prefeito Nelsinho Trade, precisa passar, né, por um verdadeiro banho de humildade e consenso geral para evitar o que aconteceu na eleição de 2010, quando o partido... Aliás, é isso que o partido tem que ficar preocupado, com a avaliação do que aconteceu em 2012, né, com a eleição municipal, a derrota de Campo Grande, o partido que terminou perdendo várias prefeituras, do número que tinha ao número que tem, prefeituras importantes, o partido que terminou sendo reduzido em regiões onde ele sempre manteve a hegemonia das prefeituras, como a região do Bolsão, onde o PMDB conseguiu eleger apenas o prefeito de Três Lagoas, como a região norte, né, região do Júnior Mock, que é candidato praticamente do consenso dos grupos dirigentes do Estado, na região norte. Pra você ter ideia, o PMDB conseguiu vencer na região norte apenas na cidade de Alcinópolis. Não conseguiu sequer lançar um candidato em Coxim, que é a terra, né, o reduto eleitoral do deputado estadual da região, Júnior Mock, o candidato à presidência do partido. Não ganhou a eleição, todo mundo sabe, aqui em Campo Grande, não conseguiu lançar um candidato em Dourados, não conseguiu vencer a eleição, aliás, não conseguiu nem se aproximar de uma vitória em Corumbá e Ladário. Então o partido realmente precisa passar por ao invés da briga interna, o partido tem que correr atrás do consenso e de se preparar para 2014, porque o interessante é 2014, não só com relação à eleição do governador, né, que vai ser uma eleição muito difícil para o PMDB, tão difícil como foi a eleição dos prefeitos em 2012, mas se preparar, né, para manter deputados estaduais, para conseguir uma boa composição, onde eleja o candidato a senador, que o nome mais forte hoje, pelo menos o nome mais cogitado hoje dentro do partido, é o do próprio governador André Putinelli. Então eu acho que no lugar de o partido ficar brigando com Ezaquiel Cipriano, né, que não tem representatividade política nenhuma em nível de eleitor, já foi candidato, já mostrou isso, e escolheu uma liderança realmente de peso e que possa resgatar, né, o velho PMDB, o PMDB que sempre manteve o maior número de prefeitos do Estado, o PMDB que por 20 anos comandou a Prefeitura Municipal de Campo Grande e tal. Acho que está na hora do partido entender isso, né? Não praticar em 2014 o mesmo que cometeu em 2012, né? De tentar forçar a barra, de tentar que o candidato tem que ser esse, o candidato tem que ser aquele, a direção tem que ser essa, tem que ser aquele. Acho que o governador está certo, né, em encaminhar esse consenso, até porque recaiu sobre ele a maior responsabilidade pelos insucessos do PMDB nesta eleição de 2012, principalmente em Campo Grande. E o senhor Ezaquiel Cipriano está na dele, né? Ele está na dele, ele não tem expressão política nenhuma em termos eleitorais, em termos de liderança, mas, né,
pode fazer uma briga dentro do partido que pode, no lugar de ajudar, pode atrapalhar um pouco mais a vida do PMDB em Mato Grosso do Sul. Ontem a Via Morena transmitiu ao vivo a reunião do Expocidades, que é o programa, seminário, congresso realizado pela FIEMES, pelo SEBRAE, pela FamaSul, pela FEComércio, um grande encontro de empresários de Mato Grosso do Sul, empresários da indústria, empresários do comércio, com os políticos. Uma reunião que reuniu a maioria absoluta e esmagadora dos prefeitos, principalmente os prefeitos eleitos e reeleitos, nesta eleição de 2012, com a presença do governador André Putinelli, dos senadores Delcídio Gomes do Amaral, do Moca e de alguns deputados federais, entre eles o Vander Lobé. Aliás, eu vi ontem lá só o Vander Lobé, não vi outros deputados federais. Quem gosta muito dessas reuniões é o Azambuja, mas ele não estava nessa reunião. Ele estava na reunião do índio, mas nessa reunião dos índios aqui ele não estava. Predominou na reunião de ontem, ali, o assunto predominante foram os royalties. O governador André Putinelli cobrou dos senadores lá presentes, do Congresso Nacional, uma posição determinante com relação aos vetos, com relação à derrubada dos vetos ou do veto ao artigo 10º da Lei dos Royalties, recentemente sancionada pela presidente Dilma. A queda desse veto representa o retorno, né, ao projeto original do Senado e da Câmara dos Deputados, que dá aos estados brasileiros um tratamento igualitário na distribuição de todos os royalties do petróleo. A presidente Dilma eu já fiz aqui o comentário, eu apoio todas essas demandas de Mato Grosso do Sul, até porque é o meu estado, as demandas dos demais estados do Brasil que não produzem petróleo no mar, como o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas a presidente Dilma teve uma solução, eu disse aqui, salomônica, né, ideal, uma decisão sábia do ponto de vista político e do ponto de vista da economia. Foi vetar o artigo 10. Por que eu acho que ela caminhou bem? Porque nós não podemos, o Brasil hoje é uma potência, é a 7ª economia do mundo, e só chegou a esse ponto porque respeitou os contratos. O país hoje, o Brasil hoje tem credibilidade internacional. Os investimentos estrangeiros que vêm para o Brasil, vêm porque aqui tem segurança jurídica, porque aqui tem segurança política para fazer os seus investimentos. À medida que essa segurança, que através de demandas de governadores, de prefeitos e tal, essa segurança vai sendo amesquinhada por decisões até benéficas, vai afastando os grandes investimentos e os contratos. E um compromisso que o PT fez quando assumiu o governo no lugar de Fernando Henrique Cardoso, quando lá atrás o Lula assumiu o governo, um dos compromissos do PT foi respeitar os contratos doa quem doer. E o Lula fez isso, respeitou todos os contratos, mesmo os contratos mais esquisitos, né, e discutíveis desse projeto de concessões feito pelo Fernando Henrique. Esses contratos todos foram respeitados. E foi esse respeito imposto pelo governo do Lula e que a presidente Dilma vem seguindo que deu credibilidade ao Brasil lá fora e aqui dentro. Então as pessoas investem sabendo que estão investindo e que os contratos vão ser respeitados. E esse veto, com esse veto, a presidente Dilma garante exatamente os contratos que foram feitos pelos governos do Rio de Janeiro, pelo governo do Espírito Santo, pelo governo de São Paulo, que são os 3 estados beneficiários dos royalties do petróleo, sem prejudicar, né, a médio prazo os demais estados, quer dizer, Mato Grosso do Sul e outros estados. Daqui para frente, à medida que forem feitas novas concessões, sobretudo do pré-sal, serão beneficiados. O que os governadores querem, e eu acho que eles estão corretos em pleitear, os prefeitos querem,
queriam que esses benefícios já viessem já a partir de agora. Por quê? Porque estados e municípios estão todos quebrados. Quebrados por quê? Porque a presidente Dilma fez cortesia com o chapéu alheio, fez cortesia com o chapéu dos estados e dos municípios, quando abriu mão do IPI, de outros benefícios fiscais, que os municípios participam. Quer dizer, você abrir mão. Por que a presidente Dilma não abriu mão do imposto de renda, né? Por que ela foi abrir mão do IPI? Porque o IPI é um imposto compartilhado. Quer dizer, o município, a parte que vai para o município, vai para os estados, deixa de ir, até porque houve isenção de imposto, houve isenção parcial do imposto. Então, é isso que os prefeitos e governadores estão reclamando, porque muitos municípios, muitos estados não estão conseguindo fechar a conta. Por quê? Porque havia recurso, previsão orçamentária, e esse recurso não entrou através do Fundo de Participação dos Municípios e através do Fundo de Participação dos Estados. O governador André Putinelli está hoje em Brasília, junto com governadores de mais 24 estados e o Distrito Federal, exatamente para pressionar as suas bancadas no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, para derrubar o veto da presidente Dilma. Agora, se você juntar bancada de São Paulo, bancada do Rio de Janeiro, bancada do Espírito Santo, mais aqueles que são favoráveis a presidente Dilma no veto, vai ser muito difícil derrubar o veto. Até porque, para completar, né, para compensar o veto, a presidente Dilma já encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória, né, destacando daqui para frente, como vai ser daqui para frente, os benefícios que os estados vão ter daqui para frente, né, os novos contratos, e transferindo, né, todos esses benefícios para a área de educação. Quer dizer, 100% desse dinheiro terá que ser aplicado em educação. Se isso realmente acontecer, o Brasil vai ter educação pública de primeiro mundo, acabando com essa dramática situação de IDH que a gente tem no Brasil inteiro em função da educação. É claro que eu defendo aqui, e talvez seja a única pessoa no mundo que está defendendo isso, eu defendia que esses royalties, esse dinheiro fosse para a saúde, até porque o problema de maior emergência hoje no Brasil é a saúde. Pelo menos foi o grande discurso da oposição na campanha de 2012. O prefeito eleito, Alcides Bernal, e o prefeito que vai entregar o cargo, está uma confusão, esse negócio de comissão de transição. O Bernal reuniu a imprensa ontem para uma coletiva, exatamente para cobrar, né, mais agilidade no processo de transição, no problema dos documentos. Agora, a própria equipe do Bernal, o Luciano, que é o coordenador da equipe de transição por parte do prefeito eleito, admite, né, que o processo está sendo normal. Aliás, poderia ter, se a campanha não tivesse sido tão acirrada, um processo tão radical, eu acho que poderia ter essa transferência ter sido feita com menos reclamação por parte de um, por parte de outro, porque estão criticando tal. Eu acho que, com relação aos secretários, né, que vão vir, o Bernal ontem confirmou que deverão vir alguns secretários de fora de Campo Grande, eu quero dizer que eu não faço parte desse xenofobismo aí de que não pode vir, de que não deve vir, até porque o Campo Grande é uma cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, é uma cidade forjada por gente que veio de fora aqui. Se você contar aqui as pessoas que são aqui desse estúdio, que você vai contar, quase a metade aqui de pessoas que, não mais da metade, de pessoas que vieram de fora. Tem o Escaramuça que veio de Presidente Prudente, tem o Madureira que veio de Caldas Novas. Você tem cara de Caldas Novas, ô Madureira, você com essa cara de folga aí, tranquila e tal. Que veio de Goiânia, tem o Sérgio Cruz que veio de Salgueiro, Pernambuco, tem a Lorena que veio da Ponte Vermelha. Então, você vê, gente, eu não tenho esse xenofobismo, eu acho que normal. Eu acho que o Bernal foi eleito com 60 e tantos % dos votos,
com 270 e tantos mil votos em Campo Grande, com o compromisso de administrar Campo Grande. Ele é que tem que encontrar o caminho para administrar. O melhor caminho para ele é o que nós todos devemos apoiar, principalmente nós aqui que não radicalizamos posição em cima de candidatura. Nós que não, quando falo nós, eu falo Sérgio Cruz, né? Eu não me apaixonei por nenhum candidato, né? A minha paixão, depois de 70 anos, é uma paixão por Campo Grande, é um amor platônico por Campo Grande, eu amo Campo Grande. Então acho que o prefeito de Campo Grande deve ser, se fizer bem para o Campo Grande, está fazendo bem para mim, né? Mesmo que eu não tenha, eventualmente não tenha votado no candidato eleito, mas eu acho que, né, ele é o meu prefeito, é o prefeito não só dos 270 mil que votaram nele, mas dos 800 mil habitantes de Campo Grande que esperam uma boa gestão, que elegeram, né, o Bernal, não porque não gostasse do prefeito anterior, dos prefeitos anteriores, mas esperando que ele pudesse e que ele possa fazer muito mais. Algumas coisas que não são nem obras, grandes obras, mas obras simples, né, mas que afetam, que impactam a vida do cidadão todos os dias. Então, eu acho que se ele vai trazer, de onde vão vir os secretários, é problema do prefeito. O prefeito é que tem que definir isso, é que sabe. A repercussão disso é o prefeito que vai ser mais diretamente impactado. O que eu recomendo, acho que pela experiência que tenho, é que os secretários do prefeito sejam, né, afinados com o programa do prefeito e que dê a Campo Grande a melhor administração do mundo, principalmente em áreas que foram muito destacadas e que o povo se sensibilizou na época da eleição, como na área do transporte, na área de saúde, na área de educação. São 3 áreas, né, que o povo mais se sensibilizou pelos discursos de oposição durante a campanha eleitoral. Então eu quero dizer aqui que não vai mudar nada, mas eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhum xenofobismo. Acho que todos os administradores, no município menos, mas no estado, todos os administradores que passaram sempre trouxeram, e foi boa, né, a experiência, essa troca de experiência de secretários, de auxiliares de primeiro escalão que vieram de fora. O Pedro Ocean fez isso, o Zeca do PT fez isso, o próprio Putinelli experimentou o Pratini de Moraes aí no conselho de conselho consultivo, terminou não dando certo, mas trouxe. Eu acho que essas experiências são muito válidas e vamos ver no que vai dar, né? Que também se o secretário venha de onde vier, se não der certo, a caneta do prefeito está aí para rabiscar o nome do cara. Eu falei ontem aqui e fui questionado por algumas pessoas, principalmente na rede social, com relação à crítica à preferência, né, que a Comissão de Brasília, a Comissão da Presidência da República, deu ao atendimento aos Guarani Kaiowás. Quero dizer que eu não tenho nada contra Guarani Kaiowás. O que eu lamentei aqui no programa é que vem uma comissão de Brasília, que a coisa mais difícil do mundo é ver alguém de Brasília, alguém de fora, algum político vir de fora e conversar com o índio. Geralmente que vem aqui, vem conversar com fazendeiros, vem conversar com os políticos, mas deixa os índios de fora. No máximo trazem a FUNAI, né? Que para mim não tem nada a ver, é uma representação de índio, uma representação formal do índio, mas quem representa o índio, olha, quem representa o índio é o próprio índio, né? E o conselho formal de representação do índio são os caciques das aldeias. Tem um bando de organizações não governamentais que não se sabe de onde vieram por aí, algumas até com muito crédito, algumas honoráveis, e algumas formadas por picaretas que às vezes falham o nome do índio, que não tem nada a ver com o índio. Então, eu não tenho nada com que se dê preferência a Guarani. O que eu lamentei aqui é que vem aqui para dividir o movimento do índio, à medida que você dá preferência por uma certa nação e deixa as outras, porque o objetivo de todos os índios, de toda a luta do índio em Mato Grosso do Sul, é a terra. Se o Guarani lá está com problema de terra, os terenas de Dois Irmãos do Buriti, de Bodocana, também tem problema de terra. Os Cadiuels têm problema de terra. Então, acho que o que devia ser feito, o que deve ser feito, e tá na hora de se fazer isso, ainda está na hora de fazer isso, é juntar todos os índios e procurar encaminhar a solução para todos os problemas, porque nós temos aqui problema lá no extremo sul, no extremo sul do estado, com os Guaranis Kaiowás querendo suas terras que foram ou tomadas ou doadas pelo governo federal. Temos os terenos aí na região de Miranda, de Dois Irmãos do Buriti, também atrás de terra. Temos o problema
pessoal, mas os terrenos de Miranda já estão. Não tem. O problema lá é grave, né? Quando houve a invasão, por exemplo, da Fazenda Petrópolis, do Dr. Pedro Pedrocian, mas como invadir a Fazenda do Pedrocian? Por que eles invadiram? Porque a Fazenda do Pedrocian, ela estendeu-se um pouco em cima de área indígena. Quando se construiu a colônia Bodoquena, o seu Pedro Pedrocian incorporou, né, alguns lotes da fazenda da colônia Bodoquena, a fazenda dele era terra de índio. Então, tudo isso deve ser mostrado, a população deve conhecer profundamente, porque estão culpando o índio. O índio é vagabundo, o índio não sei o quê, porque o índio só quer saber de invadir terra dos outros, o índio não quer trabalhar. Então, acho que isso deve ser, né, quem vem de fora deve sentar com o índio para conhecer também as razões do índio, mas não só dos guaranis, porque nós temos aqui Guarani, nós temos aqui Aticum, nós temos aqui Perena, temos Guató, temos várias nações e todas elas focadas num objetivo único, exclusivo e de emergência, que é a posse da sua terra. Falei e tá falado!